falou assim, você dá bebê muito. Aí falou assim, você dá problema. Esse menino aí já tá dando a maior repercussão. Já, ué. Mas o que acontece? Ele tá comprando muito profecia, já. A internet funciona exatamente o seguinte, eu preparo um de vocês dois, exemplo, tá? Aí, exemplo, vamos levar uma mensagem numa igreja grande dessa aí no centro aí. É só você ir preparado, você vai ensaiar. Não vai ser o Espírito Santo que vai fazer você falar, você vai ensaiar. Você vai fazer sozinho, só você. Você vai imitar trejeitos que outras pessoas usam que deu certo. Você vai usar a estratégia que os coaches usam, que é falar forte, falar com veemência. Você vai estimular as pessoas a ter sentimentalismo. Então, assim, você vai num culto que as pessoas vão sentir emoção. Então, você não foi no culto, você foi sentir emoção. O culto não é emoção. O culto ele tem que te amassar. Ele tem que te amassar. Bater, tem que te mostrar que você é humano e precisa se corrigir todo dia. Agora você vai no culto, vai falar só sobre dinheiro, prosperidade, se dar bem na vida. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar um carro, uma mansão, uma empresa e não sei o quê. Aí é o que o pessoal gosta. Tá dando maior repercussão, ele vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Igual os outros são aí. São polêmicos. São pessoas que hoje infelizmente, são, vou usar uma palavra até horrível de falar aqui, são pessoas mais importantes que Jesus. Eu vou lá porque o fulano X vai estar lá. Ele não vai porque o Jesus vai estar. Vou lá, o Jesus está lá, vou lá no culto, Jesus está. Não, vou lá por causa da pregadora tal, lá ela prega para 100 mil pessoas, cobra 20 mil, cara, tem muito isso aí. É uma pena. É uma pena. Telão, só um telão. É um monte de gente assistindo, fora o culto lá na frente. Vai vir um aí, vai vir um em Juiz de Fora aí. O ingresso é um trocado arrumado, vai vir aí. Não vou falar o nome, que não é bom a gente falar nome, que a gente é. Eu não atendo. 11? Outro dia ela bateu lá em casa, era 11 horas da noite. Infelizmente, senão a pessoa não aprende o que é regra. O portão está aberto? Tá, então agora é a hora. Então vamos ficar aqui até perto de 21 horas. Se bater depois desse horário, infelizmente não tem como atender. Porque senão a pessoa acha que nós temos que ficar por conta deles. Não é assim que funciona, existe regra. Existe regra. Então é isso, já que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Até é bom que faz parte aí do bate-papo. Eu já fui em igrejas que a pessoa mais importante é o cara que está lá na frente. Não tem nenhuma prioridade com quem está chegando, com criança, né? Vocês sabem muito bem quantas pessoas vieram aqui que falaram que ia nos ajudar, né? Eu acho que eu não consigo nem contar. Eu já até perdi a conta. Já até perdi a conta. Veio, ficou um tempo, mas aí vê que é criança dá trabalho, não é fácil, né? Graças a Deus nós temos pessoas que, igual você, um exemplo, o Ismael, o Ulisses, apesar do Léo, o seu irmão, o Jean não está vindo aqui, mas eles com certeza, o que foi lançado para eles vão colocar em prática, com certeza. Se errar, pelo menos o que a gente pôde passar foi passado, né? Mas ele já sabe o que é exatamente. Exatamente. Então não tem como a gente ficar vigiando a pessoa o tempo todo. Vai ter momento que nós vamos estar só nós aqui, tem momento que nós vamos estar cansados, mas a gente vai estar aqui, tem momento que aqui vai estar cheio, e tem momento que vai ter gente que realmente vai querer nos ajudar. Exemplo, eu não posso jamais tirar o mérito do Afonso e da Lu, jamais. O tanto que eles ajudou a gente, essa estrutura aqui só está de pé por causa primeiro de Deus, depois a Lu e depois o Afonso, porque foi as pessoas que acreditou não só na Simone, né? Acreditou na Simone, acreditou em mim, acreditou em vocês, né? Mais do que os vizinhos. Entendeu? O Afonso falou, cara, eu não estou podendo ir aí porque minha mãe está com problema de saúde muito sério. Eu falei, cara, eu te entendo, meu pai também está com problema de saúde muito sério. Então, mas eu sei que você tem os seus motivos para não estar podendo vir aqui, né? Ele perguntou como é que está o pessoal, eu expliquei, né, que a Márcia está ajudando a gente,
E começou aí agora. Que dia que vai ser, Simone, o atendimento, o grupo das mulheres? Na terça. Vai ser toda terça, né? Aí começou agora, ela estava orando. Toda terça agora vai ter um grupo de mulheres. Eu não sou mulher, vocês não são mulher, mas vocês conhecerem alguma mulher, alguma moça que quiser vir, é tipo bater papo, só mulher, que aí mulher tem papo só de mulher. Começou terça-feira, a Márcia e a Simone que está responsável. Então tem o atendimento psicológico, tem a aula de música com o tio Silvio, né? Então, ou seja, os trabalhos estão acontecendo. Nós temos o culto quarta e domingo às 19 horas, nós temos a escola bíblica, que é hoje, quinta-feira. Então, ou seja, o trabalho está sendo feito, né? A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, porque para as outras coisas a gente sempre dá o nosso melhor, né? Vai jogar bola, dá o sangue. Vai malhar, vai ganhar músculo, né? Além de ir lá e suar a camisa, ainda paga a mensalidade. Para ir no supermercado, a gente enfrenta fila, para ir na loteria, fazer jogo da Mega Sena, para ir correr, para ir estudar, né? Para tudo. Aí para Deus a gente fica, poxa, quinta-feira, choveu, tô cansado, né? É bom você parar para refletir. Pode ir lá, eu sei que você está muito cansado. E aí a gente tem essas questões aí, né? E a gente... Existe uma palavra que eu gosto muito, né? Eu não conhecia essas palavras, aí eu vou aprendendo, eu vou assimilando, eu passo a usar. Existe uma palavra chamada legado. Legado é a marca que nós vamos deixar no mundo. Exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler foi marcado na história como o maior sanguinário que já existiu. Então, se você quiser xingar alguém, é só você chamar a pessoa de nazista. Não tem xingamento pior do que esse. O cara matou 5 milhões de pessoas assim, fácil. Então, ou seja, o cara ficou marcado com isso. É um legado horrível, mas Ele matava... Nossa Deus, não é bom nem pensar, até arrepia. E aí imagina a gente, com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, o legado que a gente vai deixar no dia que forem escrever a história do Betel, como começou, quem já participou, quem continuou, exatamente. Exatamente. Nossos filhos contando como isso aí. Porque a gente está no início, a gente tem 7 anos só, basicamente. Começou lá na lavanderia, foi para a lojinha, veio para cá antes de terminar para sair do aluguel. Então, cada vez melhora um pouquinho, a gente já pintou a parede, você doou a lâmpada, a gente já tem uma lâmpada bacana. Nós vamos ver se compra um outro pandeiro desse melhorzinho. E nós vamos ver se nós conseguimos fechar essa frente aí com alguma coisa. Eu pensei nessa telha mais para frente. Para poder abafar o som. Depois nós pomos ventilador aí. Uns 3 ventiladores. Não é difícil de pôr, não. Não, né não. Já tem uns que você nem precisa figurar, não. Para abafar? Não fica não. Porque aí nós abrimos a janela, o som vai para baixo. Entendi. Que aí até é bom que evita, entendeu? Apesar de ser só ele que reclamou, aí a gente evita. Eu sei que os vizinhos, eu já andei perguntando aí, os vizinhos falaram que muito pelo contrário, até gostam de ouvir os louvores. Perguntei o Wallace outro dia, ele falou, não, poxa, às vezes eu tô lá em casa, eu chego cansado do serviço, ou eu vou sair, eu fico de lá ouvindo vocês bater os negócios aí, às vezes dá para escutar o que vocês estão falando sobre Deus, né? Quanto o Darcy também, né? Quanto a dona Neuza, né? O pessoal aqui do lado não vai reclamar, porque é nossos parentes. É família, né? Aqui embaixo família, lá de lá é família. E aí quando a gente estiver já num nível maior, vai ser uma pena quem não acompanhou, né? Quem não conseguiu acompanhar. Então assim, saindo o CNPJ aqui, a gente tem como correr atrás de um monte de coisa. A gente consegue, sei lá, no futuro, nós temos esse espaço aí na frente que dá para fazer mais coisa. Eu pensei em fazer um centro de triagem. Eu pensei um dia a gente ter uma condição, em vez de fazer o auditório, vamos dizer assim, a igreja, lá na rua de baixo. Aí aqui ficaria só para aula, só como escritório. Pensa, você fazer esse tamanho aqui, ó, lá na rua de baixo, rua principal. Faz a frente toda de vidro. Pensa que bacana. Ar-condicionado. O pessoal abre a portinha, entra.
senta. Você vê assim, Até lá vocês já estão aí pregando, indo para São Paulo lá fora, levando mensagem em Belo Horizonte. Ué, a gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar grande. Também já pensei nisso, só que eu pensei que lá ia ser uma outra coisa, aqui ia ser, mas lá ia ser uma outra coisa. A gente tem que pensar grande, a gente não sabe o dia de amanhã. Uma hora nós vamos esbarrar em alguém que vai olhar e vai pensar, opa, peraí, o trabalho desse pessoal é legal, hein? Esse trabalho. Professor de filosofia, cara, o cara começou fazendo vídeo de 15 minutos. Ele falou comigo, irmão, eu perguntei ele falou, cara, você é inteligente, continua fazendo do jeito que você está fazendo, que uma hora ele está fazendo 8 mil por mês. Que isso, ele parou até de dar aula na escola. Ele dá aula só na internet. Então, entendeu? O podcast do Vilela, 5 milhões de inscritos. O programa dele, o podcast dele é financiado eu ia falar o nome da marca aqui. Marca de camisa. Ele e o Flow, marca de uma camisa. A marca da camisa tá gravando? Tá, não pode falar não, senão você faz propaganda de graça. De graça não dá, né? Não dá, ué. Vai falar o nome, vai fazer propaganda de graça. Ou ajuda nós ou aí, nossa, eu até coloco caminho pra eles. Então é isso. Então a gente está no caminho certo, pode ter certeza disso. Poxa, para pensar. Se a gente for olhar como a gente começou e até onde nós vamos chegar, pensa ano que vem, pensa mais um ano, pensa daqui a pouco nós atingimos outras pessoas, uma pessoa que tem mais status. A gente ainda não conseguiu, a gente vai precisar de ajuda de algum vereador, porque a gente precisa de um título que vereador é que dá. Depois a gente vai precisar de ajuda de alguém da área do governo, porque tem um título que é alguém do governo que dá. E depois a gente vai precisar de ajuda de alguém do outro nível, porque é esse nível que dá esse título. Então nós ainda temos que ir atrás de 3 títulos para que a instituição tenha um patamar grande aí. Então tudo leva tempo, não é de uma hora para outra. E depois vem pedir voto. Por isso que no nosso estatuto nós somos apartidários. A gente não se envolve com política, está escrito lá no estatuto. Uma hora eu vou pegar o estatuto, nós vamos estudar ele, ler e explicar o que significa cada coisa, cada regra. Entendeu? Uma hora nós vamos ter que fazer isso. Ele está aí, está impresso lá embaixo, nos documentos lá, para poder ficar claro, né? Que senão o pessoal confunde o que vocês fazem, o que não faz, o que deixa de fazer. E assim a gente consegue fazer um trabalho legal aí, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse dia especial, quinta-feira, 13 de março de 2025. Que o teu Espírito Santo esteja aqui neste lugar, abençoe aí os nossos jovens aí, o João, o Ismael, o Ulisses, que desceu com o irmão dele, deve estar levando lá na casa do pai dele, tia Simone, a Mara, que acabou de sair aí junto com a sua filha Alícia. Nós possamos agradecer a Deus e a Jesus Cristo pela chance de estarmos aqui mais uma vez, de pé, vivos, conscientes, sabendo que nós estamos fazendo uma boa obra, uma grande obra, assim como disse Neemias. Nós possamos agradecer a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. E a oração que eu te faço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? O Esdras e o Neemias, eles são ali mais ou menos da mesma época, tá? Eles estavam na Babilônia, a Babilônia invade lá Israel, leva um monte de gente cativo, não leva qualquer pessoa, só você entender aqui, ó, Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos. O Esdras, além de escriba, aqui ele estava sendo considerado pelo rei Artaxerxes o sacerdote lá do povo hebreu, povo judeu, não era judeu ainda, o povo israelita, tá?
Então, o Esdras e o Neemias, o próximo livro, logo em seguida aí, eles eram da mesma época. E a história do Neemias é muito interessante, porque ele é aquele que fala, né, estou fazendo uma grande obra. Então esses dois eles são contemporâneos, eles são da mesma época aí, mais ou menos 450, 440 anos antes de Cristo. Então é bastante tempo, né, antes de Jesus. E eles vão para Jerusalém para reconstruir os muros, para falar com o pessoal sobre as leis e tal, né? Eles tinham levado essa galera aí como prisioneiros aí. Deixa eu ver se eu acho aqui o do Neemias, onde que ele está falando que está fazendo uma grande obra. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Neemias ele é mais famoso um pouquinho que o Esdras, por causa justamente dessa fala. Estou fazendo uma grande obra. O pessoal tenta atrapalhar de tudo quanto é maneira, tá? Tudo quanto é jeito que você imaginar. Tá lá no capítulo 6, Neemias capítulo 6. Capítulo 6, versículo. Aqui, ó, quer ver? Ó? Capítulo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias e Gessem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos numa aldeia das planícies de Ono. Porém, intentavam me fazer o mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O Neemias, o Neemias é muito interessante, porque eles estavam fazendo um muro, reconstruindo o muro que estava todo destruído. Com a mão ele trabalhava, com a outra mão ele segurava a espada. Porque senão o pessoal ia amassar ele aí. Lá no capítulo 8 do Neemias, eles vão ler a lei. Neemias capítulo 8, versículo, deixa eu ver. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos eles podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Aí aqui ele lê a lei, né? Os 5 primeiros livros aí, que é atribuído a Moisés aí, né? E aí a gente não precisa ficar muito preso no Neemias não, mas os dois são da mesma época aí, tá? São companheiros de obra, de trabalho aí. Depois nós temos a história de Esther também, uma história muito bonita. Basicamente aí é um livro de... O livro de Esther, ele é meio poético, meio que deixa eu ver, como é que a gente pode dizer? Tem toda aquela história que ela foi criada pelo tio, e aí o rei de vez em quando escolhia umas novinhas para levar para ele e tal, e ela é uma dessas escolhidas, e ela acaba ali, junto com o tio, descobrindo aí uma armadilha de um tal de Amã, que queria matar os hebreus e tal, né, os israelitas, e aí ela se arrisca, porque não podia chegar perto do rei de qualquer jeito e tal, e aí ela consegue aí... eles vão ter que se defender, essa é a verdade, tá? Não tem nada fácil nessa vida não, principalmente para quem está seguindo a Deus. Depois nós temos o livro de Jó, né, que é um dos mais famosos aí um dos mais famosos do Antigo Testamento. A história de Jó, a princípio, tá? É uma novela, tá? A história de Jó é uma reflexão filosófica. E a gente entende no primeiro capítulo que existe um tribunal em que o nosso adversário, a palavra Satanás significa adversário, ele está o tempo todo pedindo permissão para eu quero ele, eu quero você, eu quero ela. E aí Deus está o tempo todo tendo que intervir na nossa vida para que a gente não caia nessas armadilhas aí. Aí os 3 amigos de Jó, 4 amigos, 3 ou 4, em vez de ir lá ajudar o cara, dar umas palavras de conselho, eles ficam
atormentando a vida do cara aí. Então, basicamente, é aquilo que acontece com a gente hoje, né? Em vez das pessoas te levar uma palavra para te ajudar, eles vão dizer assim, viu, o que eu te falei que o João não ia conseguir? O que eu te falei que o Ismael não ia dar certo? Eu cansei de falar com vocês, né? Vocês já ouviram algumas coisas assim? O vizinho uma vez falou que a gente estava perdendo tempo. Infelizmente, é isso que a gente acaba ouvindo aí. Mas nós continuamos aí fazendo o nosso trabalho. Já tem. Depois nós temos o famoso livro dos Salmos. Depois de Jó nós temos os Salmos. Legal porque os Salmos, gente, como é que o que é o tempo, né? Deixa eu te falar outra coisa. O livro de Jó é mais antigo do que o livro que nós falamos aqui, o Neemias e o Esdras. Muito mais antigo, mais de 1000 anos antes. Porque a gente não sabe como eles organizaram a Bíblia. A Bíblia não segue direitinho um exemplo, né? A história começou aqui e percorreu essa linha aqui. Então eles não colocou em ordem assim, esse primeiro, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Não sei por que eles organizaram desse jeito, né? Não pode mexer mais, porque a Bíblia é considerada um livro sagrado. Então, a Bíblia não pode ser mexida. O Alcorão dos muçulmanos não pode ser mexida, que é considerado um livro sagrado. A Bíblia que a gente usa não pode, nem a Torá dos judeus não pode ser mexida. Mas ainda existe essa primeira Bíblia? Existe. Está onde? Está no museu. Está no museu, tem os documentos tudo lá. Tinha, é muito interessante a história, já que você perguntou. Tinha a primeira cópia, aí as próximas cópias é chamada de Septuaginta, significa 70. Por que 70? Porque naquele tempo não tinha prensa, não tinha impressora para imprimir. Então quem que fazia isso? Uma pessoa que tirava a cópia. Então essa outra cópia chamada Septuaginta, pegaram 70 escribas, 70 pessoas, e falou, você faz uma cópia, 70 pessoas fizeram uma cópia. E quando eles foram conferir as cópias, tinha pouco erro, quase idêntico uma cópia da outra. Caraca. Quase não tinha erro, quase. Os mesmos que escreveram as mesmas coisas. Exatamente. Então é só uma cópia quase perfeita. Então a gente tem muitos problemas, né? Outro exemplo, essa Bíblia está traduzida em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Você sabe ler hebraico? Não sabe, eu não sei. Então nós já temos um problema. Talvez uma palavra em hebraico não seja igual a uma palavra em português. Vou te dar um exemplo. O filho da viúva de Naim, está em Marcos, se eu não me engano, Marcos ou Lucas, agora eu não me lembro. Em hebraico, em português está escrito que era defunto. A mulher estava carregando defunto na porta da cidade. Se a gente pesquisar no hebraico, eu lembro que eu participei de uma palestra uma vez, que a pessoa que estava dando a palestra falou que em hebraico estava escrito que o cara era necrosado, e já estava podre. Então tem essas diferenças, entendeu? E tem diferença de tradução. Tem diferença de tradução para tradução. Se você pegar aquela Bíblia que está lá, que o Ulisses está usando, é completamente diferente dessa aqui que nós estamos usando. Tem um monte de palavras diferentes. É verdade isso aí que ele falou. Tem muitas traduções aí que tem muita diferença. Então nós temos muitos problemas. Gerson, a Bíblia é confiável? Foi João de Ferreira de Almeida. Essa aí não deve ser, não. Eu já li essa Bíblia aí. Essa aí, se eu não me engano, é uma versão católica, se eu não me engano. Então ela deve ser um outro tradutor. Então a Bíblia é um livro confiável? Claro que é. Se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus Cristo, claro que é. Só que eu tenho que tomar cuidado com isso que eu estou falando, né? Exemplo, a Bíblia que é traduzida para o chinês. Então vai ser um monte de coisa. Olha que coisa interessante. Eu acho que é no Japão, se eu não me engano, não existe a palavra pecado. No dicionário deles não existe a palavra pecado. Então se você for um pregador e vai pregar no Japão, você tem que colocar outra coisa no lugar do pecado, porque eles não entendem o que é pecado. Você vai ter que falar erro,
falta. Pecado é isso que falou, Erro, falta, sei lá, desvio de conduta. Não existe a palavra pecado no dicionário japonês. Então são problemas linguísticos. Problema de escrita, problema de quem está falando, problema de quem não está falando, problema de quem está ouvindo. Então nós temos problemas sérios aí, muitos problemas. Então até isso, entendeu? Influencia. Não dá para seguir, a gente tem que tomar cuidado, tem gente que segue a Bíblia no pé da letra, do jeito que está escrito. Gente, nós temos que tomar cuidado, porque é um livro antigo, foi traduzido várias vezes. Não sei, tem harpa aí? É mapa. É um livro que foi traduzido várias vezes. As decisões de como os livros seriam organizados foram feitas nos concílios, tiveram acho que 22 concílios, se eu não me engano. Em cada concílio eles determinavam alguma coisa. A partir de agora não pode aceitar isso aqui. A partir de agora nós podemos aceitar Deus, Jesus, Espírito Santo. A partir de agora nós vamos aceitar esses livros como sagrados. A partir de agora esses outros livros aqui não são sagrados. Os outros livros que é considerado não canônicos, da outra Bíblia. Tem Evangelho de Maria Madalena, tem Evangelho de Judas, tem Evangelho de não sei quem, tem livro de não sei... Nossa, se você for pegar... Por que eles não pegam a Bíblia tudo, vocês imaginam? Porque eles entenderam que tem uns livros que... exemplo, vamos supor que nós três viu uma chuva forte. Aí eu vou escrever, né? No dia tal, Deus jogou uns raios no local e, sei lá, pulverizou uma floresta, por exemplo. Aí você vai escrever assim: no dia tal, Deus falou comigo que eu que pedi para jogar aqueles raios. Então eles analisavam desse jeito. Como que foi escrito? Quem que escreveu? Se estava realmente conectado com Deus, se foi inspiração divina, se foi inspiração do homem. Igual o livro, o Evangelho de Maria Madalena. Não foi escrito na mesma época que Jesus. Pelos estudos que fizeram, alguém quis colocar como se Maria Madalena tivesse sido mais preferida de Jesus do que os apóstolos. Aí depois eles descobriram que não, que o livro era bem diferente. Eu já li alguns aí, sabe? É um pouco diferente a literatura. Por que Jesus não tinha discípulo mulher? Na verdade tinha, Maria Madalena era discípula. Também? Só que nós estamos falando de uma época que mulher não era contada como ser humano. Então, Maria Madalena é tão valorizada que o Madalena não é sobrenome. Madalena é o nome da cidade que ela morava. Maria de Magdala. Então, provavelmente ela não tinha marido, então não era Maria, mulher de não sei quem. Talvez ela não tinha pai, ou tinha, e aí quiseram valorizar a cidade dela, e ficou conhecida como Maria de Magdala, Maria de Madalena. 80? É uma das poucas mulheres que tem esse... Porque geralmente era, vamos supor, a mãe do João, né? Maria Fernanda, mãe do João. Não ia falar Maria Fernanda, sobrenome dela. Naquele tempo não falava. Se ela fosse casada, ia falar... vamos supor que a Júlia casa com o João. Então ia ser Júlia, esposa do João. Não ia ter Júlia Montenário, sei lá das quantas. Não ia ter sobrenome. Não tinha valor. Então Maria Madalena era uma das discípulas. A gente pode considerar também a mãe dele, né? Que tem os momentos que ela estava sempre junto. Ela foi a primeira pessoa a dizer sim para o projeto de Deus, apesar de que o pessoal não gosta muito de Maria, cai em cima. Porque os católicos, não sei o que, gente, uma coisa, outra coisa. A gente não pode negar a importância de Maria na Bíblia. É claro. E principalmente para o projeto divino, né? Editora É muito diferente. Maria. Editora de Maria. Viu? É uma Bíblia católica. Então tem muita tradução diferente. Eu tenho uma Bíblia que é utilizada pelas Testemunhas de Jeová. É muito diferente. Muito diferente. Seria essa? Não, é uma outra. Não está aqui não. Acho que ela está lá na roça, eu acho. É muito diferente. Eu vou te mostrar aqui. Eu aconselho vocês a sempre que for conseguir comprar ou ganhar uma Bíblia, dar uma olhadinha se for traduzida por João Ferreira de Almeida,
que foi o primeiro a traduzir para o português aí. Não sei se foi do alemão para o É o mais português. confiável. Eu não sei se ele traduz do inglês para o português ou do francês. Agora eu não vou lembrar. Nossa, eu já pesquisei tanto sobre ele. E a história dele é tão legal porque ele foi perseguido. Ele morreu antes de terminar. E quem termina é um amigo dele, que agora eu não lembro o nome, e não quis o crédito. Então a gente acha que foi só o João Ferreira de Almeida que traduziu. O amigo dele continuou depois. Ele morre antes de terminar. Fica faltando algumas cartas de Paulo, se eu não me engano. E aí ficou como João Ferreira de Almeida. Ele foi perseguido porque ele estava traduzindo a Bíblia. Que isso? Gente, é um livro que foi perseguido há sempre. Teve uma época que as pessoas que são consideradas leigas não tinham direito de ler a Bíblia. Só um sacerdote. Então, teve uma época que a gente ter o acesso a esse livro igual nós temos hoje era impossível. Teve uma época que quase ninguém sabia ler, quase ninguém sabia escrever. Então você tinha que confiar, se eu sei ler, você tinha que confiar no que eu estou lendo. Utilizaram a Bíblia para manter os escravos escravos. Usavam os textos lá que você não pode ser maior do que o seu senhor. Utilizava sempre esse texto com os escravos. Então, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Com certeza. Antigamente eu acho que eles estavam do jeito para eles, para poder. Com certeza. Você acha que não tem? Você acha que o pessoal não usa o púlpito para desabafar? Oi, Jé. Oi, tudo bom? Tudo bem? Que licença, Simone. Deixa eu fazer, amor. Tá? Chega ali, vê se ela tá ali, que ela tava para ir embora, que ela tava passando mal. Batendo uma boca. Vê com ela, vê se ela tá ali. Simone! Então é isso. A gente vai concluir por hoje. Eu acho que o bate-papo já rendeu. Vou fazer agora. E aí depois, no próximo encontro, a Simone tinha convidado o irmão, acho que o irmão ia vir hoje, então, mas aí tudo bem. Aí no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho dos salmos e dos provérbios, que também são muito legais aí. Os salmos eram cantados, né? A gente faz tudo errado, a gente lê, mas a gente não sabe como que canta. Sem ritmo. Na Só canta, entendeu? igreja católica, quando eu fui lá, eles falou. Aí supõe, eles liam, né? Aí Isso. depois eram salmos. Isso. Eles cantavam o salmo direitinho. Os salmos eram cantados, quer ver, ó? Salmo 4, ó. Ao diretor de música com instrumentos de corda. Então já até falava quais os instrumentos que usavam. Ao 6, ó. Aqui, ó, o 5, ó. O 5 fala, ó. Ao diretor de música para flautas. Olha que interessante. Já fala o tipo. Então eles cantavam o salmo e tinha uma pessoa lá. Ao diretor, o 6, ó, ao diretor de música com instrumentos de corda, segundo Seminite. Então deve ser um jeito de cantar. Muito legal, né? Ó, que é isso? Caminhão. Chuva? Caminhão. Caminhão, será? Caminhãozinho passou ali. Ó, o 7. Sigaion de Davi, que ele cantou ao Senhor a respeito de Cush Benjamita. Então eram cantados, né? O 9. Ao diretor de música, segundo a melodia, a morte do filho, Salmo de Davi. Então tinha lá o jeito de cantar, mas nós não vamos falar sobre os salmos hoje não. Vamos deixar hoje. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, come um macarrãozinho lá. Deus abençoe lá, você e o pessoal. Calma, tô sem calma. Não adianta ficar nervosa não, tá? Muito obrigada. Valeu, tá? Não, tá tranquilo, tá? Muito obrigada, não está. Valeu, tá? Valeu, Amém. Então vamos fechar, concluir. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor possa estar indo de mãos dadas aí com essa moça, que Deus possa estar tocando no coração, iluminando, protegendo, que esse alimento que ela está levando possa fortalecer ela, que ela sinta incomodada a buscar o Senhor na tua presença, que ela possa orar, que ela possa meditar, que ela possa alcançar a sua misericórdia, que nós possamos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Agradecemos pelos nossos amigos, agradecemos por este lugar, pelas pessoas que têm nos ajudado, agradecemos pelos nossos recursos, agradecemos pela nossa saúde, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade, que nós possamos ser aptos, nós possamos ser merecedores de entrar no Teu reino.
É a oração que nós te fazemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Amém. é isto aí. Deus seja louvado.